Mas perceba que tem uma pegadinha também na frente de eficiência operacional, que é o seguinte: a gente chama de convergência estratégica e ativos proprietários. Isso aqui é mais um termo que a administração de empresas emprestou da biologia, que tem um conceito muito interessante chamado evolução convergente. A evolução convergente traz que, quando dois indivíduos de espécies diferentes eles estão expostos a pressões semelhantes, a resposta evolutiva que eles têm é semelhante. Então, um exemplo bem besta aqui é um atum que tem um corpo hidrodinâmico e é um peixe, e um golfinho que é um mamífero e tem o mesmo corpo hidrodinâmico. São dois indivíduos de duas espécies que tiveram a mesma resposta evolutiva. Em empresas não é diferente. Então, quando você tem uma empresa A, que hoje ela é líder de mercado, e uma empresa B, que é a seguidora, corre o risco de ter a convergência estratégica, que é quando a empresa A ela faz inovações que são copiáveis pela empresa B. Você pode até ter uma vantagem competitiva de curtíssimo prazo, mas se são inovações facilmente copiáveis, o seu concorrente, obviamente, vai lá pegar a melhor prática e vai colocar no seu processo produtivo. É isso que acontece quando um fornecedor vem vender uma solução para vocês e ele faz o pitch de vendas de mas o seu concorrente acabou de virar meu cliente. É exatamente isso que acontece, convergência estratégica. Se você compra o mesmo maquinário que o seu concorrente, você vai ter a mesma eficiência fabril do que ele. Então não é ali que você vai ter uma diferenciação estratégica. Ali você vai ter uma convergência. Qual que é a solução para isso? É a gente fazer inovações que não são copiáveis pelo meu concorrente. Então imagina que nesse cenário de convergência, a empresa B, a empresa A começa a fazer inovações não copiáveis pela empresa B. Perceba que aí sim ela consegue atingir patamares superiores de vantagem competitiva sustentável. E, gente, esse conceito é crucial, ainda mais para vocês que estão aqui com a gente falando sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela tem o grande risco da convergência estratégica. Então, se você está aqui com a gente como um IA Translator, a nossa provocação é: não transite nos mesmos lugares de todo mundo. Leia livros diferentes, vá a lugares diferentes, converse com pessoas diferentes. Aqui a diversidade ela é o nosso grande e superpoder para a gente conseguir ter respostas diferentes. Então, quando a gente olha para dentro das empresas que estão buscando diferenciação estratégica e não a convergência, em busca da vantagem competitiva sustentável, a gente chega nessa equação aqui, ó, que valor é a recombinação de ativos, atividades e recursos. E aqui a gente adiciona finalmente na equação os nossos dados. Perceba que lá no começo, no modo introdutório, quando nós trouxemos que as empresas industriais, as de bens de consumo duráveis, estão sofrendo grandes disrupções que elas podem se alavancar nos dados que elas estão gerando, saindo de produto e indo para serviço. É disso que a gente está falando. E tem uma das teorias estratégicas que chama baseada em recurso e competência. E tem um acrônimo chamado VRIL, que significa e representa tudo isso que a gente está falando em termos de inovação não copiável. O que significa o VRIL? O VRIL é um framework para a gente conseguir analisar a nossa base de ativos, inclusive nossos dados, e entender se eles vão nos gerar vantagem competitiva, sustentável ou não. Então, tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é raro, tudo aquilo que é inimitável, que a minha concorrência não vai conseguir imitar e tirar minha vantagem competitiva. E tudo aquilo que está organizado e pronto para colocar em uso, ele entra dentro desse framework e ele pode me ajudar a dar um passo ao encontro da vantagem competitiva sustentável. Um framework aqui bastante simplificado é o seguinte: você tem ativos e dados valiosos? Se não tem, você está em desvantagem competitiva. Se você tem, esse ativo que é valioso, ele é raro? Se ele não é raro, você está em paridade competitiva. Se ele é raro, ele é inimitável, a sua concorrência não consegue replicar. Se ela consegue replicar, você tem uma vantagem competitiva temporária e depois vai encabeçar numa convergência estratégica. Agora, se é variável, se é valioso, se é raro, se é inimitável e você coloca em uso esse dado, esse ativo proprietário, ele te dá a vantagem competitiva sustentável. Então, o nosso exercício agora, especificamente com dados,
e a gente olhar para dentro das nossas áreas, dos nossos grupos de trabalho e das nossas empresas e se perguntar, hoje, a gente tem dados que pode ser um ativo? Aquilo que no meu produto eu posso transformar num serviço? Posso gerar valor para meus clientes? E aqui eu queria que a gente expandisse um pouco o conceito de clientes. A gente não está falando só dos clientes do muro para fora da firma. A gente está falando, inclusive, para áreas de back-office, para áreas de suporte interno, a minha área interna, que consome uma planilha minha, que consome um processo decisório meu, que participa de uma reunião comigo. Essas áreas, esses CPFs, esses funcionários, esses colaboradores também são clientes, só que internos. Mas a análise, ela é feliz e equivalente do mesmo jeito.